Graça e paz. Amados, no livro de 2 Samuel, no capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 14, relata a vida de uma mãe chamada de Rispa. E essa mãe, ela era uma mãe incansável. Diante de grandes dificuldades, diante de grandes turbulências na sua vida, ela nunca abandonou seus filhos. Eu lerei do versículo 1 ao 14 durante toda a mensagem. Agora eu vou ler o versículo 10 e diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixaram que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Amém. Um dos papéis da mulher que mais se destacam na Bíblia é o papel de ser mãe. Este papel era tão importante que a esterilidade feminina chegava a ser considerada uma maldição divina. Mas Deus sempre surpreendeu a todos com o seu poder. A Bíblia, ela nos relata alguns milagres que Deus fez, que Deus operou em mulheres que não podiam ter filho. Então, o primeiro desses milagres é o caso de Sara, esposa de Abraão. Ela era estéril e o Senhor, quando Abraão tinha 75 anos de idade, fez uma promessa a ele, que daria a ele um filho, né? E essa promessa ela se cumpriu 25 anos depois. E quando Abraão completou 100 anos de idade e Sara 90 anos de idade, nasceu Isaac. Então olha só como é grande o nosso poder. Se acontecer algo desta forma nos dias atuais, como seria uma surpresa grande uma senhora de 90 anos ter um bebê. O segundo caso é o de Rebeca, esposa de Isaac. Ela era biologicamente incapaz de gerar filhos. Mas sabe o que Isaac fez, meu amado? Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor viu a oração de Isaac, fez o milagre e deu a eles 2 filhos, Esaú e Jacó. Então, nada é impossível para Deus. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Mãe é expressão do amor de Deus. Ser mãe é receber de Deus um dom grandioso. Não existe outra forma de gerar o homem a não ser do ventre de uma mãe. Ela gera um ser que nasce para ser eterno, nunca morrerá. Você já pensou nisso? A honra e a dignidade de ter filhos não devem ser desprezadas pelos cristãos. Foi pelo fato de dar à luz a um filho que Maria trouxe a salvação ao mundo. As sociedades, culturas e igrejas que comprometem ou rejeitam o propósito de Deus para a mulher, rebaixando assim a família, o lar e a maternidade, sofrerão cada vez mais a destruição dos seus casamentos, sofrerão a destruição das famílias, sofrerão a destruição da sociedade. Que Deus te abençoe, mãe, para que você compreenda a sua missão na terra. Nunca desfaleça, nunca desista, nunca desanime, pois estará plantando uma semente, regando com amor, paciência e muita oração. Hoje eu quero destacar uma mãe de nome Rispa. Rispa era uma mulher bonita que atraiu os olhares do rei Saul e acabou sendo sua concubina. Na época dos reis, quando o rei se agradava de uma mulher bonita, ele trazia para si e ela se tornava sua concubina. E isto aconteceu com Rispa. E ela teve com ele 2 filhos, Armone e Mefibosete. Eles foram criados no palácio do rei Saul. Rispa, ela conheceu a glória de gerar 2 príncipes e a viver pelo luxo que Saul oferecia a ela. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, o rei Saul, pai de seus filhos, é perseguido e morto.
E começa então na vida de Rispa, meu amado, um período de grandes dificuldades, um período de escassez, um período de perdas e fugas. Olha o que diz o versículo 1 e 2 de 2 Samuel 21. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los, no zelo pelos filhos de Israel e Judá. Os gibeonitas, eles eram estrangeiros que viviam entre os israelitas, protegidos pela aliança feita com Josué durante a conquista da terra prometida. E o rei Saul, ele desrespeitou a aliança que havia entre Israel e os gibeonitas, onde Israel deveria protegê-los. Então, Saul, ele cometeu um crime muito grave, porque havia uma aliança entre o povo de Deus e os gibeonitas, e Saul foi lá e massacrou o povo gibeonitas. Olha o que diz o versículo 3. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Versículo 4. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, dê seus filhos, se nos deem 7 homens, para que o enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Meu amado, imagine como o rei Davi se sentiu neste momento, tendo que tirar 7 filhos de 2 mães para poder entregar os gibeonitas, para que tudo voltasse ao normal, porque o povo estava passando por uma fome e era um castigo que Deus tinha imposto sobre eles, porque havia sangue nas mãos, e isso precisava ser desfeito, isso precisava ser colocado em panos limpos. E Davi, ele teve que fazer isso. A única maneira de amenizar o grande mal que Saul tinha feito era a morte de sua descendência. O versículo 8 diz assim: porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinham tido de Saul, a saber, Armane e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meleonita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte. Perante o Senhor caíram 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Meu amado, olha o que Rispa fez. O versículo 10 diz assim: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e os estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo à noite. Meu amado, Rispa nunca abandonou seus filhos, nem quando morreram. Imagine a situação desta mãe, vendo seus filhos serem enforcados. Mas Rispa, ela não abandonou seus filhos nem quando morreram. Ela ficou ali vários dias espantando as aves e os animais para não comerem os corpos de seus filhos. Rispa, ela foi uma mãe virtuosa que entendeu e aceitou a missão de ser mãe. Mesmo no sofrimento e morte, não abandonou seus filhos, nem de dia e nem de noite.
ela foi honrada, meu amado, por Davi, que enterrou seus filhos nas sepulturas dos reis de Israel. Olha o que diz os versículos 11 até o versículo 14. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, dos moradores de Jabes Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Giboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jônatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Meu amado, as águas de outono e o choro de Rispa, que se derramaram em abundância naquele monte, onde se desfaziam os 7 cadáveres, sinalizaram a paz de Deus com a terra, pois a fome chegará ao fim. O sacrifício de Rispa comoveu o coração de Davi e comoveu o coração de Deus. E isto, meu amado, sinalizou a paz de Deus com a terra, pois a fome chegará ao fim. Rispa, ela era uma mãe incansável. Ser mãe não é simplesmente colocar uma criança no mundo. Ser mãe não é fugir de suas responsabilidades e repassá-las a outras pessoas, não. Como, por exemplo, empregadas, babás, parentes, amigos e creches. Ninguém substitui o amor e o cuidado de uma mãe. Rispa é um exemplo de vigilância e dedicação. Mesmo após a morte de seus filhos, ela foi uma mãe dedicada e amorosa, daquelas que encaravam a maternidade não como apenas uma responsabilidade, mas como uma bênção, que vêem nos filhos uma herança do Senhor. Olha o que diz o Salmo 127, versículo 3. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Todos os filhos dos servos de Deus devem ser considerados dádivas de Deus e requer dos pais uma criação sábia e cristã. O Provérbios, capítulo 22, versículo 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Somente quando os pais e seus filhos aceitam, ensinam e seguem os caminhos e os mandamentos do Senhor, é que desfrutarão a plena bênção de Deus. Então, meu amado, o seu filho, ele é uma herança que o Senhor te deu. Você precisa criar os seus filhos no caminho do Senhor. Você precisa mostrar o caminho em que ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É gratificante para a mãe ver o filho que ela amamentou crescido, ver o filho criado, formado, bem encaminhado na vida. É honroso para a mãe ver os seus filhos, ver em seus filhos suas próprias virtudes. Não abandone seu filho, meu amado, mesmo em meio a situações complicadas e difíceis. Mas infelizmente, muitos pais abandonam seus filhos ainda vivos, deixando-os para serem destruídos pelos prazeres do mundo, por uma vida libertina, por más companhias e muitas outras coisas. Maria, mãe de Jesus, o acompanhava em todos os momentos de sua vida. Ela estava presente até na hora do sofrimento da cruz. Nunca o abandonou. Ela sofreu a humilhação horrível de ver o seu filho preso, o seu filho falsamente acusado, declarado culpado, condenado e crucificado como se fosse um criminoso comum. Olha só o que Maria passou, meu amado. Quantas mães choram pelo filho que já está morto em seus próprios pecados, como drogas, vícios, prostituição, depravações e todo tipo de mal. Mãe, não desista de seus filhos. Nós servimos a um Deus poderoso. Nós servimos um Deus verdadeiro, minha amada. Nós servimos um Deus que age nas causas impossíveis. Se coloque diante do Senhor. Abra o seu coração diante do Senhor. Coloque o seu filho diante do Senhor. Ele vai fazer a obra.
Você precisa crer, você precisa confiar e você precisa buscar o nosso Deus maravilhoso. Uma boa mãe, ela disciplina e corrige. Olha o que diz Provérbios 29, versículo 15. A vara da disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Olha o que diz o versículo. A vara da disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Você precisa corrigir o seu filho, meu amado. Não é você maltratar seu filho. Não, é você corrigir com amor. Você corrigir na palavra do Senhor. O tipo de mãe que o Senhor se agrada é aquela que não permite que qualquer coisa tenha lugar em sua casa. Ela espera e exige coisas positivas de seus filhos. Abra os seus olhos, veja com quem seu filho está andando. Abra seus olhos, vê quem está frequentando a sua casa. Vá na escola do seu filho, pergunte quais são as companhias dele lá. Nós precisamos estar perto dos nossos filhos. Nós precisamos corrigir os nossos filhos. Uma boa mãe, ela disciplina e corrige. Nós precisamos disciplinar nossos filhos no amor do Senhor. Deus, Ele faz isso conosco. Olha o que diz Hebreus 12, versículos 5 e 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O Senhor, meu amado, nos poda. O Senhor nos corrige para que possamos dar frutos. No livro de João, no capítulo 15, retrata o texto sobre a videira e os ramos. E lá fala que Cristo é a videira e que Deus, Ele é o nosso agricultor e nós somos os ramos. Aquele ramo que não dá fruto, Ele poda. Então, nós precisamos entender a palavra do Senhor. O Senhor, Ele nos corrige para que nós demos mais frutos ainda. Então, aquele que não dá fruto, Ele poda. Mas aquele que dá fruto, Ele corrige, Ele disciplina. O Senhor, meu amado, Ele nos coloca no eixo novamente. Uma boa mãe ensina a palavra de Deus a seus filhos. Devemos ensinar a palavra de Deus a nossos filhos desde cedo, na linguagem para cada idade. Olha o que diz Davi no Salmo 119, versículo 11. Tua palavra guardo no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tua palavra guardo no meu coração, para eu não pecar contra ti. Davi guardou no coração a palavra do Senhor, porque foi ensinada a ele desde cedo por seus pais. Então, envolva os seus filhos com as coisas de Deus. Envolva seus filhos com a palavra do Senhor. Você vai colher frutos bons, meu amado. O amor de uma mãe cristã simboliza o amor de Deus para com seus filhos. O amor que mais se aproxima do amor de Deus por nós é o amor de mãe. Uma boa mãe, ela ora pelo seu filho. Ser mãe é ser líder, pois ninguém influencia mais do que uma mãe. A mãe carrega no coração, a mãe carrega no ventre, a mãe carrega nos braços, a mãe carrega nos sonhos, a mãe carrega nas orações. Deus está à procura de mães que encontrem tempo para orar por seus filhos. Precisamos de mães que derramem o coração diante de Deus em fervente oração. Mães que passam mais tempo no altar do Senhor. Temos que priorizar e organizar nossas vidas em favor disso. Precisamos de mães que, mesmo na agitação desse mundo, tenham tempo para buscar a Deus em favor de seus filhos. E você, hein? Que tipo de mãe tem sido? Você tem tido tempo para orar pelos seus filhos? Você tem derramado o seu coração diante de Deus em favor deles? Você tem falado de seus filhos para Deus? Você tem beijado, abraçado e dado carinho aos seus filhos, hein, minha amada? Ou você já desistiu de orar por eles? Você, mãe, tem um presente de Deus em suas mãos, e com esse presente você pode influenciar toda uma geração para a glória
do nosso Deus. Ao interceder por seus filhos, peçam a Deus que te dê discernimento nas escolhas que tiverem que fazer. Ore para que o Senhor os proteja das armadilhas do inimigo e que rejeitem o mal. Ore para que gostem de aprender e descubra os dons e habilidades que Deus lhes concedeu. Ore para que a vida deles traga glória a Deus, esperança e cura. A oração é o melhor presente que você pode dar a seus filhos. Eles prosperarão sob os cuidados e o poder de uma mãe que ora. Você nem imagina o que pode acontecer com suas orações, mãe. Deus, Ele escuta as suas orações. Filhos, diga à sua mãe todos os dias que você se importa com ela. Expresse sua admiração por suas melhores qualidades. Seja carinhoso com sua mãe. Ela foi a primeira a segurá-lo e cuidar de você. Seja paciente com sua mãe. Ninguém é perfeito, mas se há uma pessoa que merece a nossa tolerância e compreensão, é a nossa mãe. Em vez de reclamar, devemos orar por elas. Devemos lembrar que ela trabalha sobre uma enorme responsabilidade. Independentemente da forma como ela criou você, sua mãe lhe deu a vida, meu amado, e provavelmente fez o melhor que sabia. Expresse sua gratidão a ela. Dê à sua mãe o que ela precisa: amor e sacrifício. Entristece o coração de Deus quando um filho acumula riquezas ou quando um filho tem uma vida abençoada, mas deixam os pais de lado. Lembre-se que você não vai ser sempre capaz de desfrutar de sua presença. Sua mãe nem sempre vai estar presente na sua vida, meu amado. Aproveite o momento que você pode estar perto de sua mãe. Perdoe sua mãe. A verdade é que nunca há uma razão legítima para guardar rancor contra sua mãe. Você que está ouvindo essa palavra, ligue para sua mãe. Se você está brigado com ela, peça perdão a ela, meu amado. Fala: mãe, me perdoe. Mãe, eu te amo. Não deixe para depois, não. Ligue, fale com sua mãe, perdoe sua mãe. Não há uma razão legítima para guardar rancor contra sua mãe. Efésios 4, versículo 32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se você começar a se sentir irritado com alguma mágoa passada, lembre-se quantas vezes ela e Deus te perdoaram. Pense em todos os sacrifícios que ela fez por você, meu amado. Ore com ela e para ela. Muitas vezes nós levamos nossos problemas para as nossas mães, mas nos esquecemos de trazer nossas alegrias e sucessos para ela. Então, quando você tiver uma coisa boa, compartilhe com sua mãe. Isso vai encher o coração dela de alegria. Filhos, honre sua mãe. Mostre as sementes de amor que ela plantou em você. Ser mãe é um dom precioso para as famílias e o valor de uma mãe piedosa é incalculável. Ame sua mãe. Lembre-se, o amor de uma mãe não está centrado em si mesma, mas em seus filhos e sua família. O ato especial de Rispa, seu sacrifício, sua dor, seu sofrimento, gera bênção a toda uma nação. Fazia mais de 3 anos que a terra não recebia chuva, e o sacrifício de Rispa comoveu o coração de Deus. A repreensão de Deus trouxe escassez, mas o sacrifício trouxe a chuva, e com a chuva a bênção da provisão. Maior do que o amor de mãe é o amor de Deus para nós, meu amado. O amor de Deus por seus filhos é semelhante ao de Rispa, que é levado ao extremo. Romanos 5, capítulo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Filho unigênito de Deus foi crucificado por amor aos pecadores. Jesus morreu para que a terra fosse abençoada com a salvação. Ele morreu para que tivéssemos vida, meu amado.
Jesus é a própria água viva que desceu do céu para trazer vida à humanidade. Deus nos dará o galardão pelo reconhecimento da perseverança, do amor e da dedicação ao seu reino e à sua palavra. E você, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Seja forte e corajosa. Jesus te ama e vê as suas lágrimas e os seus sofrimentos. Ele observa se você é uma mãe segundo o coração de Deus. Seja sábia, minha amada. Lute, confie, busque, ore. O Senhor, Ele tem visto a sua angústia. O Senhor tem visto o que você tem passado e Ele quer agir na sua causa. Ele quer te abençoar neste problema que você acha que não tem solução. O nosso Deus, Ele age nas causas impossíveis, minha amada. Então, lute, confie, busque, seja uma mulher sábia, seja uma mulher que ora pelos seus filhos, seja uma esposa sábia, seja uma esposa dentro da palavra de Deus. Lute por sua família, ore pelo seu esposo, ore por seus filhos e que você possa ter um lar abençoado, mas que Deus possa ser o centro da sua vida. Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai te abençoar, minha amada. Então, não desista, seja forte e seja corajosa. Jesus te ama. Amém.